Estimados alunos, vamos fazer a correção da semana 4 do PET 2, finalizando ele. Então nós vimos um pouco sobre a filosofia do Michel Foucault, filósofo francês do século XX, muito recente, muito contemporâneo a nós, e que faz uma reflexão sobre vários conceitos que são até importantes para a gente analisar as instituições atuais, né? Ou até mesmo do século XVIII para cá. Especificamente, esta é a reflexão do Foucault, que o homem ele é um homem moderno a partir do século XVIII, refletindo essas instituições que buscam docilizar as atitudes do homem, né? Se tornar o homem corpo dócil, que nós vamos ver o que é esse corpo dócil pelas questões aqui sobre o poder e os dispositivos disciplinares, né? Então nós temos aí, numa das obras de Foucault, Vigiar e Punir, aqui o parágrafo, tinha um errinho aqui, né? Tomou-se, tornou-se. Então é um parágrafo que mostra o processo aí da burguesia, que a partir do século XVIII ela que politicamente se torna dominante, né? Economicamente, em vários sentidos da sociedade. Aí as três questões que aparecem relacionadas a esse parágrafo: qual a contradição em que Foucault faz referência no texto, né? Contradição ao mesmo tempo que ele aponta algo que é característico da burguesia, quando ele vem um elemento que contradiz ela. Então aqui apresenta que a burguesia ela traz, a partir de vários elementos, a questão da igualdade, né? Uma igualdade formal, mas que na sociedade todos são iguais, mas há uma contradição porque os dispositivos disciplinares, então eles trazem também a questão do disciplinar o processo das pessoas dentro de instituições. Então isso se torna ao mesmo tempo contraditório, porque as pessoas não têm essa liberdade de buscar a igualdade, né? Parece algo formal, mas que todo um discurso, todos os elementos que constituem uma instituição ali, que nós temos, por exemplo, o parlamentar, né, que mostra-se representativo, mas a gente conhece vários elementos que pertencem ali ao discurso, à forma, à burocracia, todos os elementos ali que se tornam contraditórios nisso daí. Então a burguesia busca uma sociedade igualitária, mas tem esses elementos de instituições que são dispositivos disciplinares para fazer com que as pessoas, ao mesmo tempo, se tornem aquilo que elas querem, né? Então há uma contradição nesse sentido. Quais são os dispositivos disciplinares a que se refere, né? Apesar que eu já citei. Na filosofia do Foucault, dispositivo é toda uma rede que está dentro, que constitui uma instituição, desde o discurso, o comportamento, a burocracia, os elementos jurídicos, todo esse conjunto que faz parte daquela rede que faz com que um dispositivo seja disciplinar, né? Aqui eles se referem então a isso porque há uma instalação de um quadro jurídico explícito, codificado, de quais? Através das organizações de um regime tipo parlamentar e representativo. Aqui nós temos esses dispositivos que são jurídicos, né? Ao mesmo tempo formalmente parece buscar a igualdade porque são representativos, mas o regime parlamentar político não traz nada disso, né? Nós vamos ver que há uma briga, uma busca de poder, né? Então, nesse sentido, é aquele que procura padronizar, né? Se tornar normalizado, né? Então a gente vai acostumando aí com esses políticos de forma a representar a sociedade, mas que há todo ali uma rede daquele dispositivo que no fundo não há uma representatividade mesmo, né? Há um jogo de poder, de interesses que estão dentro desses dispositivos.
justifica um exemplo, né? Essa ideia, porque o poder antecede o saber. Primeiro a gente precisa distinguir poder e saber em Foucault. Poder são todas as lutas, a busca de interesses, de colocar a força, quem é o mais forte ali, quem que domina, no interior de todo o corpo social. O corpo social pode ser a família, a relação na escola, a relação no trabalho, a relação em qualquer lugar. Você tem lutas internas de busca de mostrar realmente quem que é o que manda, né? E o saber é os elementos que constituem essa busca de poder. Então, em determinado momento da história, a gente tem um discurso, e esse discurso soa como verdadeiro. Por exemplo, a gente cita aí o exemplo de pais e filhos, né? O pai é aquele que, então, ao falar aqui que é o pai, eu já tenho um discurso que relaciona com o momento da história, e isso ao mesmo tempo que é esse discurso que eu faço do que é o pai, do que é o filho, já mostra uma relação de poder. O que é o homem, o que é a mulher. Então o professor e o aluno, né? O professor é aquele que ensina, o aluno é aquele que aprende, né? Até a palavra aluno, né? Que tem um sentido sem luz, né? Então o professor é aquele que vai iluminar. Então você já vê que tem um é mais do que o outro, sempre apresenta uma luta ali de quem é realmente aquele que tem o poder do ensino, né? Então esse discurso, ele o poder ele antecede o saber, porque o saber ele é construído em volta da necessidade de manter esse poder. Então, como o foco primeiro, o objetivo primeiro de todo grupo, de todo corpo social em determinado contexto da história, todo dispositivo disciplinar, o interesse primeiro é ter o poder ali, manter o poder, buscar o poder, então o saber está a serviço. Por isso que o poder sempre antecede, porque não é o saber de buscar um conhecimento libertador, um conhecimento que vai mostrar vários elementos aí da sociedade, não. Mas é realmente a serviço do poder, né? Então o poder é o que antecede, porque é o poder que é o objetivo principal desses dispositivos disciplinares, da busca de todo o corpo, toda a instituição dentro. Instituição nós podemos pensar a instituição família, a instituição religião, a instituição cidade, a instituição, todos os elementos que você vê que há um conjunto de pessoas que se organizam, né? Tudo ele se refere a uma instituição. Na 2, então nós temos aí há uma fala do Foucault em relação a exemplos que encontramos, aqui pede-se exemplos que a gente encontra na sociedade, né? Que há um discurso da verdade, que é essa busca do poder, né? Então nós temos aí, a gente pode identificar vários exemplos na nossa sociedade, que eu já fui apontando aqui ao falar do pensamento de Foucault nesse sentido, que vai fazendo com que adestre o nosso corpo, né, para fazer o nosso corpo ficar dócil. O que quer dizer isso? Que depois nós vamos responder aqui embaixo, corpo dócil, aquele que ele está preparado a alcançar determinados objetivos de grupos da sociedade, né, ou daquilo que é o maior da sociedade, que é a sociedade burguesa, né. Então nós temos aí o mercado financeiro, que regula tudo, né. As pessoas, se elas querem montar uma instituição e uma empresa que possa buscar aí crescer financeiramente, ela tem que entrar dentro da prática do mercado financeiro. Ele que regula essa ideia aí de que o mercado é livre, mas no fundo não. Para você ganhar dinheiro, você tem que entrar dentro das regras dele. Então você tem que estar dentro do esquema do mercado. É até uma expressão nossa, né? Não é de Foucault, nossa, que a gente costuma usar. Para eu adaptar um lugar, um serviço, eu tenho que entrar dentro do esquema, né?
Eu tenho que fazer parte do esquema do mercado financeiro se eu quero realmente me adaptar e conseguir esses objetivos que implica ali de montar uma empresa, de estar financeiramente desenvolvendo, né? Dentro das escolas também tem tantas regras, que são regras muitas das vezes de exclusão, né? Porque não se aceita determinadas atitudes, determinados comportamentos. Então você tem que estar dentro daquele padrão da escola. Ali há um adestramento do corpo da pessoa, né? Para fabricar pessoas que possam se adequar, então, à sociedade industrial capitalista. Para você ser um bom aluno, você tem que fazer isso. Tem todo um conjunto de regras. Na religião, para você ser um bom cristão ou um bom religioso, você tem que fazer isso. Então tem um conjunto de normas para adestrar esse corpo, para preparar ele para quê? Para ser uma pessoa autônoma, emancipada. Foucault vai analisar que não. É para adestrar essas pessoas para que elas tenham um corpo dócil, para assim serem boas pessoas na sociedade industrial capitalista, né? Na número 3, que faz referência ao corpo dócil, então, como que é que se produz o corpo dócil, né? Acabei de falar agora há pouco, mas retomando aqui, para pensar esses dispositivos disciplinares que nós temos, né, em toda a sociedade, seja escola, religião, mercado financeiro, a sociedade democrática, nós temos a cidade, a minha comunidade, tudo são instituições, a família. Então você tem dispositivos disciplinares ali. O que é esse dispositivo disciplinar? Ele tem por meta o exercício de poder que submete e disciplina os corpos, a fim de docilizá-los e torná-los úteis. O que é a disciplina nesse dispositivo disciplinar? São métodos minuciosos das operações do corpo. Então o corpo aqui não é só o corpo físico, o corpo somos nós, né? Somos... uma visão contemporânea, as filosofias já não fazem essa fragmentação, né? Razão, alma, espírito, corpo. Então há uma integralidade do ser humano. Então ele, enquanto pensamento, enquanto corpo, ele é disciplinado minuciosamente. As coisas que são ali colocadas como regras, elas não são por acaso. É para formar bons cidadãos, para que eles sejam úteis para eles, não, para essa sociedade que tem como base e objetivo principal manter o poder, ter o poder como elemento ali para subjugar todas as pessoas a um domínio, né? Então a 4, que faz referência também a 3, a todo conjunto aqui que nós estamos vendo da filosofia do Foucault. O que é o sujeito dócil, né? Lá no minuto 29 do podcast lá, o que diz lá o que é esse sujeito dócil? Então é aquele que obedece rapidamente, aprende rapidamente e não reage, né? Somos praticamente todos nós, né? Nós temos um serviço, nós temos uma escola. Não é que você vai ser o do contra, aquela pessoa que vai ser realmente, que não vai querer quebrar todas as regras, vai querer realmente ser só você e não pensar em mais nada. Aqui a gente tem que entender bem, é que quando a gente procura manter a expectativa, cumprir, né, a expectativa das regras, sem questionar, que assim é complicadíssimo você sair dessa situação, porque você questionar, você tem que adentrar mesmo e buscar objetivos que ampliam essa visão do que é ali fazer parte da escola, fazer parte da política, da religião. Você tem que pensar e movimentar você, não apenas de forma igual um gado, né, seguir as regras sem realmente questionar. Então o Foucault ele diz que esse sujeito ele vai apreendendo as regras e vai cumprindo elas e buscando criar metas, né, atingir essas metas para cumprir certinho. Depois ele não consegue mais questionar mais nada, a não ser cumprir as regras. Então aí nós fechamos com a filosofia do Foucault, o PET 2, né? E
revisando todas essas questões aí que implicou na semana 4 da atividade. Então, um bom final de estudo e até a nossa próxima aula. Um abraço e agradeço a todos que estiveram aí conosco. E não deixe de deixar seu like aí, se inscrever no canal para acompanhar a gente, valorizar as nossas atividades aí. Um abraço.